Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Dom João Batista, da Ordem de São Bento, e vamos dar então continuidade ao vídeo sobre o tema Dois Amores, Duas Cidades. Vimos na vez passada que a humanidade se dividiu desde o começo, desde a criação, desde a queda do nosso primeiro pai, em dois grupos: aqueles que se esforçam por amar a Deus sobre todas as coisas e aqueles que se deixam levar pela sua má inclinação herdada do pecado do nosso primeiro pai, pecado original, que é a inclinação de amar-nos a nós mesmos sobre todas as coisas. O que eu creio não falei da vez passada é que esses dois grupos, com esses dois amores, são radicalmente opostos. E essa oposição gera uma contínua guerra. E essas duas sociedades, visto que o homem é um animal social, ele se agrupa em sociedade. Essas duas sociedades, consequentemente, uma vai ser teocêntrica e outra antropocêntrica. Ou seja, uma vai ter a Deus como centro, outra vai ter o homem como centro. No entanto, o homem, desde cedo, sentiu a sua fraqueza, sua incapacidade para muitas coisas. E o demônio, que é um anjo caído que se revoltou contra Deus, portanto tem uma natureza superior ao homem, o demônio oferecia ao homem aquilo que ele desejava, o homem que não queria amar Deus sobre todas as coisas, ou seja, uma felicidade tanto quanto possível nessa vida. Por isso, desde o começo, o homem, em lugar de reverenciar a Deus, amá-lo sobre todas as coisas, vai amar a si mesmo, mas através de um culto ao demônio. Ele cultua o demônio e o demônio vai dar ao homem o que ele deseja para essa vida. Então, desde o começo vai haver dois cultos: o culto ao verdadeiro Deus e aos falsos deuses, que são os demônios. E então essas duas sociedades, uma vai ser teocêntrica, outra antropocêntrica. Uma vai ser o humanismo, a parte da sociedade antropocêntrica, vai haver nela o humanismo. Mas, com o tempo, já mais próximo dos nossos dias, o demônio vai enganar-nos mais uma vez, mas desta vez dizendo ao homem que ele pode cultuar-se a si mesmo diretamente, que no fundo é também um culto ao demônio, mas com essa aparência que afaga o orgulho do homem. Ele vai cultuar-se a si mesmo. Vai ser o centro, como desde o começo foi, mas com essa aparência de que ele não vai ter que se submeter ao demônio, não vai reverenciar um ser acima dele, como é o caso do demônio. E, como vimos da vez passada, a parte dos que procuram amar a Deus sobre todas as coisas foi sempre menor. E até Abraão havia homens esparsos assim que procuravam reverenciar a Deus. A partir de Abraão, esses homens vão se concentrar num povo, que são os descendentes de Abraão. E dessa descendência
vai nascer o Salvador que Deus prometeu a Adão, que ia tirar Adão e os seus descendentes do pecado e devolver-lhe ao Adão e aos seus descendentes a participação da vida divina nesta vida e na eternidade. Então, nesse povo nasceu o Salvador, e vimos também que o Salvador foi um homem, mas cuja pessoa é uma pessoa divina, é uma das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Deus assumiu uma natureza humana para que as ações desse homem fossem de valor eterno e essas ações fossem capazes de pagar a dívida que o homem contraiu com Deus pelo pecado. E com nosso Senhor Jesus Cristo, que é esse homem, que é esse Deus encarnado, esse homem-Deus, começou o Novo Testamento. O Novo Testamento, então, vai... Esse grupo de homens que procura amar a Deus sobre todas as coisas vai se expandir por toda a terra. Não vai ficar restrito a um povo só, como era a partir de Abraão. E essa luta, fundada nesses 2 amores, esses 2 amores que são radicalmente opostos, vai continuar. E vimos também na vez passada que, graças a essa expansão da Igreja, grande parte da humanidade, principalmente na região onde o Império Romano havia se difundido, nessa parte da Terra, durou mais ou menos 1000 anos, o fato de prevalecer o grupo dos homens que procuram amar a Deus sobre todas as coisas. E vimos também que depois desses 1000 anos, aproximadamente, começou o grupo dos que querem amar a si mesmo sobre todas as coisas, começou a levantar a cabeça, por assim dizer, nessa sociedade da cristandade. Fora dessa sociedade já era comum. Então começou a haver uma decadência do fato do amor de Deus sobre todas as coisas prevalecer na sociedade. E o primeiro grande passo dessa decadência, vimos que foi a revolta de Lutero, que foi uma revolta religiosa, mas que teve uma característica separatista. Separou-se da Igreja. Fez um grande dano a mais ou menos metade da cristandade, o norte dessa região, principalmente. Vimos também que o segundo passo foi a Revolução Francesa, então, mas aí foi uma influência mais civil, na sociedade civil, desse amor de si mesmo sobre todas as coisas. No entanto, a partir da Revolução Francesa, esses ideais dessa revolução vão procurar entrar na Santa Igreja, com a característica bem perigosa de não ser um grupo de pessoas, uma revolução separatista. Esses homens que começaram a querer introduzir essa doutrina da Revolução Francesa na Igreja, não queriam se separar da Igreja, queriam ficar dentro da Igreja, queriam reformar, entre aspas, a Igreja com todo o cuidado de não serem expulsos dela, como foi o caso dos protestantes. Esses homens passaram a se chamar liberais católicos, o liberalismo católico. A doutrina do liberalismo é a doutrina da Revolução Francesa. E eles procuraram batizar, entre aspas, a doutrina da Revolução Francesa
para ser aceitável na Santa Igreja, mas não foi, não é aceitável. Logo os papas condenaram. No entanto, eles, os liberais católicos, não saíram da igreja, eles procuravam disfarçar, procuravam não serem alvos de expulsão por parte da hierarquia. Com o tempo, essa doutrina vai se elaborar, vai se aprofundar, vai abranger vários aspectos da doutrina.